Vamos lá, meus irmãos, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz. Nossa última aula, Deus seja louvado, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos com vocês para a gente começar aqui nossa última aula, porque hoje a gente só vai trabalhar no livro-texto. No final dessa aula, eu vou passar para vocês a prova. A prova vocês podem entregar depois. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, meus irmãos. Eu quero ler Mateus 5, do versículo 1 ao 3. E depois nós vamos ler Mateus 7, do versículo 24 ao 29. Nossa última aula de Educação Religiosa 1. Gostaram, meus irmãos, da matéria até agora? Pedagogia de Jesus, o mestre por excelência? Gostei muito. Saímos da grande tribulação das pragas, dos cálices, né, da aula passada. Escatologia, né, pastor? Pelo amor de Deus. Escatologia é maravilhoso, mas também, ao mesmo tempo... É bom também, né? Mas aqui é... acho que tem mais a ver com a nossa... Não que não tenha, né, escatologia, mas aqui tem muito a ver com a nossa realidade, o nosso cotidiano. O manuseio, o ensino e assim por diante. Sim, escatologia tem tudo a ver com aquilo que a gente aguarda. De fato. Com as profecias que se cumprem. Mas acaba sendo uma matéria diferente, porque, querendo ou não, a pedagogia de Jesus, ou Educação Religiosa 1, é a nossa matéria-prima diária, né? E ao estudar esse livro-texto e aprender com o método de Jesus é apaixonante e desafiador. Então a gente saiu da grande tribulação, saímos das taças, dos cálices, das iras, saímos, né, do anticristo e estamos concentrados apenas no noivo e na noiva. Ó, pelo amor de Deus, né? Claro que brincando, né, esse comentário, mas assim é uma matéria doce, foi agradável, foi, eu diria, reconfortante. Então, Mateus 5, 1 ao 3, lê para nós, pastor. 5, do 1 ao 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ótimo. Aqui, vocês bem sabem que é o Sermão do Monte. E Jesus, ele se assenta. E ele ensina como um rei. Um rei falava geralmente sentado no trono. E aqui Jesus sobe ao monte. O pastor Carlos Queiroz fala que possivelmente retratando aquela ideia do Sinai, que Deus no monte fala conosco. E ele se assenta como rei, que de fato é, e ele ensina. Tanto é que o Sermão do Monte é a síntese de toda a Bíblia. João 3,16 é o coração da Bíblia. E o Sermão do Monte é a síntese de todo o Velho Testamento e Novo Testamento. Quem conhece bem o Sermão do Monte, conhece bem sobre a Bíblia, de um modo geral, é claro, nas suas devidas proporções, né? Não tem como você resumir 66 livros em alguns capítulos, mas a essência do Velho Testamento e da beleza do Novo Testamento a gente encontra aqui. E aqui Jesus começa dando as bem-aventuranças, fala sobre essa questão de ser pobre em espírito ou de espírito, dando aquela ideia de humildade, de quebrantamento. E aí ele ensina sobre muitas coisas preciosas, e aí ele conclui em Mateus 7, falando sobre uma comparação que ele faz daqueles que são verdadeiramente discípulos e daqueles que são verdadeiramente ouvintes. Então agora leia para nós 7, do 24 ao 29, pastor. Do 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e as pratica
é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aqui nessa conclusão, Jesus faz uma citação, dá uma palavra de sabedoria, de entendimento, dá uma palavra de esclarecimento e faz aqui uma comparação a uma casa sobre a rocha e sobre a areia. A gente está aprendendo dele e ele de fato vivia tudo o que ele ensinava e a gente sabe que ele se tornou esse mestre repleto de autoridade porque ele não falava como os mestres da lei, que só ensinavam, só transmitiam o conhecimento. Jesus ele transmitia a vida, transmitia a experiência de vida. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada para que a gente se torne pequeninos mestres como ele foi mestre. Não apenas de transmitir o conhecimento, que isso é fantástico, mas que a gente possa transmitir o conhecimento baseado na nossa demonstração de vida. Porque só dessa forma nós construiremos uma casa sobre a rocha. Caso contrário, construiremos uma casa na areia. Ou como eu aprendi certa ocasião, podemos estar construindo castelos em nuvens. Chega uma hora que não vale de nada. É castelo, mas é em nuvens. Que a gente possa ter, quem sabe, uma casinha de um quarto, uma cozinha, uma sala, um banheiro, mas na rocha, para sempre. Amém? Então, como é praxe, eu gosto de ler um texto e como a gente está tratando do mestre por excelência, eu não poderia deixar de honrar o sermão do monte, o sermão da montanha, ou como aprendemos né, com o nosso irmão J.M. Price, a aula do monte, né? Porque aqui na realidade foi a grande aula, o grande ensino na montanha. Tá bom, meus irmãos? E hoje a gente vai trabalhar sobre os pontos são princípios subjacentes à obra de Jesus, como Jesus usava o seu material de ensino, sua maneira de dar lições, alguns métodos usados por Jesus, outros métodos de que Jesus lançou mão e resultados do seu labor. Então a gente vai concluir, vamos dar um apanhado da apostila e vamos estar trabalhando sobre isso, porque como nós bem já conhecemos, esse material aqui ele é muito bom, é muito rico. E podem ver que qualquer professor de escola bíblica e qualquer obreiro pode ler essa apostila, porque vai enriquecê-lo demais, demais. Começando por nós, seminaristas, professores de seminário e, inclusive, pastores, porque quando a gente olha para Jesus, meus irmãos, quando a gente olha para ele e tudo que ele ensinou, a maneira em que ele lidava com esse tema que é o ensino é apaixonante. Vocês vão gostar muito também da matéria de homilética, porque na matéria de homilética, que é a arte de pregar, a gente vai estar trabalhando sobre várias ideias lindas e que, querendo ou não, casa-se muito com esse material. Podem ver que quando a gente tenta pregar, a gente tenta ser claro na nossa comunicação, tentamos ser profundos, né? Mas, na realidade, a coluna vertebral da homilética, da arte de pregar, é o ensino. Porque se você só vai ser bem-sucedido na sua pregação se você tiver conteúdo. Concorda? Você pode ter um vozeirão de trovão que as pessoas gostam de ouvir sem conteúdo, só dando frase de efeito. Você pode ser capte as emoções das pessoas e as leve a chorar sem conteúdo. E de repente a gente pode ter uma voz fanhosa, sabe, uma fanhosa, ou quem sabe uma voz mas riquíssimo de conteúdo. Meus irmãos, não se importem, claro que se Deus nos agraciar com uma comunicação melhor, com com um comportamento mais adequado, isso tudo é bom. Mas guardem isso, podem ver que o que vai marcar o coração das pessoas é o conteúdo. Em outras palavras, é o ensino. Se eu tenho conteúdo, se eu tenho comida,
O garçom pode até ser meio fraquinho, meio raquítico, mas se ele leva uma comida boa, meus irmãos, é o que vai fazer com que as pessoas sejam alimentadas. A mãe pode ser até pequenininha, sabe? 1,5 m, 1,5 m, pequenininha. Mas se ela chega lá com aquela lasanha, com aquela feijoada, cria uns filhotão. Por quê? Porque é a comida. Então podem ver que Jesus, a maneira em que ele lidou com tudo que ele fez no seu ministério, o ensino era a coluna vertebral. O ensino. Então essa matéria, ela é uma pérola para nós, amém? Então, vamos lá, meus irmãos. Beleza até aí? Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Não? Tranquilo, pastor. Tranquilo? Bom, hoje como a gente vai fazer esse apanhado, se vocês quiserem debater algum ponto que vocês anotaram na apostila, no livro de vocês, vocês vão falando, porque na realidade eu vou fazer um apanhadão, tá bom? Vou fazer um apanhadão, então eu vou estar lendo pouquíssimas coisas e vou estar trabalhando sobre os tópicos, tá bom? Então, quem gostaria de começar lendo aqui para nós? Quem gostaria? Vamos revezar em nós três, tá bom? Tá bom. Nosso irmão Felipe teve que viajar, ele vai estar assistindo a aula depois, né? Perfeito. Então, deixa eu parar por aqui. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Assim ficou ótimo. Princípio subjacente à obra de Jesus. O que é essa palavra subjacente, irmãos? O que é subjacente? Eu anotei aqui, significa por baixo, né? Aquilo que não se manifesta por inteiro. Exatamente. Está escondido, né? É escondido. Um homem do exército, quando ele coloca aquela roupa e suja-se com cores de arbusto, de terra, de madeira, você olha, você vê uma moita, você vê uma árvore, você vê uma sombra, você não enxerga. Está subjacente, está escondido, Camuflado. camuflado. Subjacente da ideia também o que está atrás da cortina. Meu filho caçula, ou melhor, meu filho mais velho, quando eu chegava em casa do trabalho, e aí eu dizia para minha esposa, onde está meu filho? Aí ele estava atrás da cortina. Mas onde está meu filho? E a gente começava... Hã? Com os pés aparecendo. Os pés aparecendo, né? E ali eu revirava e tal, claro que a gente sabia. E de repente, o que aconteceu? Tem alguma coisa aqui? Ele está aqui e tal, aquela subjacente. Que está atrás da cortina, né? Essa palavra parece simples, mas, irmãos, pensem assim. Existe algo subjacente do lado positivo e do lado negativo, né? O que está atrás? Quando o vendedor tenta te vender gato por lebre, o que está subjacente a esse negócio? Que você está caindo numa arapuca. Armadilha. Hã? Numa Armadilha. uma armadilha. Mas existem outras coisas que estão subjacentes no sentido positivo. O ensino de Jesus, o que estava por trás do ensino dele? O que estava oculto? Que os olhos das pessoas viam, que achavam que era só mais uma aula ou só mais um assunto religioso. Era a glória de Deus, era o reino de Deus. A igreja não parece uma religião a mais com as outras religiões? O seminário teológico não parece uma faculdade a mais, junto com tantas outras faculdades? O que está subjacente? É o reino de Deus, é a glória de Deus. E ao ensino de Jesus, o que estava subjacente? O que estava escondido positivamente, não negativamente? Então, vamos ler rapidinho. Quem quer começar? Começar. Pastor? Pode ler. Olha, travou a tua imagem também, tá? Mas já vamos lá. Tá. Travou? Pode ler. À primeira vista, parece que o ministério instrutor de Jesus não se arraigava em nenhum princípio particular. Parecia mais uma espécie de atividade espontânea, sem qualquer subjacente filosofia definida. Contudo, não é este o caso. Estava muito longe de ser um processo acidental
ou até mesmo, ou, desculpa, é que está cortado ali, ou a esmo, é isso mesmo, né? Ou a É, esmo. Quanto mais estudamos a obra de Jesus, mais vemos que ela se baseava em princípios substanciais. Com efeito, tais princípios não foram apresentados em muitas palavras, mas estão claros na obra de Jesus e aparecem quando nos pomos a examiná-la. Anotaremos aqui alguns desses princípios. magnífico, né, irmãos? Realmente, quando nós pensamos na obra de Jesus, parece isso mesmo, parece que tudo foi espontâneo, né? Parecia assim que ele não tinha uma preparação, até porque quando nós pensamos em algo técnico e pensamos em algo espontâneo, a gente geralmente já tem uma ideia pré-concebida. Mas quando a gente vai avaliar com todo o cuidado, nós notamos que, pelo contrário, tudo que Deus faz é sempre excelente, é extraordinário, é maravilhoso. Nada é desorganizado. Eu diria que na supremacia divina, a maneira que ele trata o ensino conosco é de um ser tão supremo, é tão grandioso que ele consegue pegar conceitos dificílimos, espirituosos e até incompreensíveis num primeiro momento, e ele consegue transmitir o conhecimento numa linguagem simples sem ser simplista. Podem ver que assim foi Deus no Velho Testamento e é assim Deus no Novo Testamento na pessoa de Jesus e continua sendo assim o Espírito Santo na nossa vida ao longo desde os dias de Pentecostes até hoje. Podem ver que o Espírito Santo ele nos ensina de uma forma extraordinária. E eu estou pregando sobre a Arca da Aliança. Preguei nesse domingo minha segunda mensagem. Irmãos, eu acho que eu vou ter umas 4, 5 mensagens sobre a Arca da Aliança, baseado lá nos textos de Samuel e de Crônicas. E quando a gente começa a estudar a fundo um assunto bíblico, começa a destacar tanta coisa das páginas da Bíblia que a gente fica simplesmente encantado. Pode ver que a maneira em que Deus ele vai nos ensinando geralmente é uma forma magnífica e surpreendente, ao ponto que uma lição que é dada no Gênesis tem uma correspondência nos livros dos profetas, que tem uma correspondência nos livros poéticos e que tem uma correspondência no Novo Testamento. Ou seja, é um mix. Tudo interligado, tudo harmonioso, que faz parte do mesmo processo de ensino. Ou seja, a mente de Deus calculou tudo isso de forma maravilhosa e de forma extraordinária. Por isso que, ao ler esse parágrafo, a gente vê que Jesus tinha uma estratégia. E ele com maestria, supremacia, sabedoria, unção, não fez algo espontâneo por ser espontâneo. Podem ter tido ocasiões espontâneas, mas não era sem cuidado, não era sem atenção, não era sem propósito, né? Então é maravilhoso isso, não é? Graça e paz, Felipe. Felipe, tá travando minha conexão? Ô, filhão, Oi, pastor, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Consegue nos ouvir? Travar ou desaparecer, porque aqui Tá, a impressão que nos dá é que está travando sua linha, mas pode ser a minha também, porque o pastor Johnny e o Gil falaram que a minha linha não estava muito boa. Pastor, acho que é do Felipe, a dele travou aqui para mim também, a sua É. tá fluindo. Tá? Então, Felipe, não tem problema, continua aí. Se você estiver nos ouvindo bem, não tem problema. Para nós aqui está indo bem aqui, tá bom? Ah, agora voltou, filhote. Quer falar alguma coisa? Eu acho que é a Travou conexão. novamente. Tem problema. Participa aí conosco, tá bom? Nós estamos na página 40. Ficou claro aqui sobre o parágrafo que o pastor Johnny leu? Tudo bem? Ok, pastor. Perfeito.
Vamos lá, primeiro tópico, quando fala sobre o que estava subjacente, né? O que Jesus ele tinha pré-definido, organizado. Ele tinha Jesus olhava para longe. Nós podemos chamar isso de o que é uma visão com perspectiva? Sabe quando o pai ele casa-se, o marido casa-se, depois ele fala para a esposa, bem, vamos ter um bebê, e a esposa para ele, vamos ter um filho, vamos. Aí ela anuncia que está grávida, e eles já começam a fazer o planejamento do nascimento, depois já começam se preparando para a vida da criança, e a criança nasce, ela cresce, e aí ele vai ali cuidando daquela criança, tanto esse pai quanto essa mãe, e de repente eles já começam a vislumbrar um futuro para essa criança. É uma visão com perspectiva. O que essa criança será? Médico, advogado, cientista? Algumas vezes, naquela infância, a gente pode até deduzir, olha, amor, como nosso filho tem uma percepção para a área musical, olha como que ele é brilhante em cálculo, olha como ele é genial no esporte. Então, o pai, muitas vezes, ele pode ter uma visão com perspectiva, ou seja, ele olha para longe, ele vê o dom da criança e ele vai tentando ajudar nesse processo de descoberta. Da mesma forma, foi Jesus com seus discípulos, foi Jesus conosco. Podem ver que Deus nos salva. E quando ele nos salva, ele já vê lá na frente o que nós seríamos no reino dele. Pode ver que Jeremias capítulo 1, Deus fala para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi desde sempre, Jeremias, e você é um eleito meu para fazer uma obra especial, você terá um rosto firme, você será essa pessoa valente, porque eu te escolhi desde o ventre e te separei para ser o meu porta-voz. Então, Deus tem uma visão conosco de perspectiva, ele não tem uma visão pequena. Né? A gente sabe que uma das dificuldades que nos afeta na vida é ter uma visão curta. Podem ver que tem pessoas que têm uma visão curta, só enxerga perto, não enxerga longe, né? Deus não é assim. Deus enxerga perto e Deus enxerga muito longe. O ensino de Jesus era um ensino baseado naquilo que ele queria passar para o perto e para longe. Tá bom? Leia para nós a primeira frase, Gil, por gentileza. Só a primeira frase. Ok. É evidente que Jesus olhou para longe ao escolher seus auxiliares. Olhando lá da altitude divina, pôde ver neles aquilo que eles e seus companheiros não podiam enxergar. Quando nós lemos a palavra de Deus e vemos o início deles supondo que nós não conhecêssemos a história toda, né? De quem foram os apóstolos, do que eles realizaram, ao ler as primeiras partes do Evangelho, um leitor que não tem conhecimento nenhum da Bíblia e ver as limitações de cada discípulo e apóstolo, nós diríamos assim, Jesus não fez um bom negócio aqui não. Escolher esses pescadores, escolher esses revolucionários. Mas quando a gente continua dando sequência ao nosso estudo e lendo e conhecendo o que os apóstolos realizaram na história da igreja, o que eles foram, e quando nós pegamos e acompanhamos a obra dos apóstolos pela história da igreja, nós olhamos e falamos, nossa, Jesus acertou demais. Pode ver que é esse o resumo da nossa vida, né? Eu costumo dizer de mim, né, que a honra não é nossa de poder sermos chamados de ministros. Jamais pensaríamos em ser um servo de Deus, útil no reino de Deus. Até porque quantos de nós
eu particularmente não cresci numa igreja, então eu não tinha projetos nenhum com a igreja. Pelo contrário, minha vida era totalmente uma vida onde a religião servia apenas para algumas coisas. Servia muito para mim, para me ajudar, mas eu jamais me imaginaria sendo um professor de seminário, um pastor. Deus olha para longe, Ele vê o nosso futuro. Ele vê quantas vidas vamos ganhar, quantas famílias a gente vai ser instrumento divino. Ele olha para uma igreja e ele olha com perspectiva. Ele sabe, olha, esses meus servos vão fazer uma obra linda nessa comunidade e essa comunidade vai ser útil para uma nova geração. Uma nova geração. Já pararam para pensar o poder de uma igreja local? Uma igreja local, muitas vezes, ela é útil para uma nova geração, ela é útil para uma cidade e ela pode ser um instrumento de Deus para transformar um país inteiro. Extraordinário, né? Isso é ter uma visão com perspectiva, olhar para longe, né? Não se perder nas coisas que estão perto, tá bom? Beleza? Algum comentário até aí? Querem comentar algo? Eu escrevi algo aqui no meu caderno, eu coloquei assim, ó. Jesus via além do caráter demonstrado pelos seus discípulos, enxergava nas pessoas o que ninguém podia ver. Isso aí, Diego. Pode ver que ele pega uma Maria Madalena e para nós ela não passaria de uma quenga, daquelas bem quenga, e faz dela uma santa mulher. Incrível, né? Pega uma samaritana apinhada de capeta e de macho e faz dela uma mulher evangelista. Pode ver que ela sacode a cidade. Aliás, ela era bem conhecida. Pode ver que os homens da cidade se convertem por causa dela, porque ela era bem conhecida pelos homens. Verdade. E Jesus olha além do que a gente vê, né, irmãos? Você vê como a nossa visão ela é míope, ela é pequena, a nossa visão ela sofre de estigmatismo e de miopia, Verdade. né? A gente tem hora que não enxerga bem de perto, tem hora que a gente não enxerga muito menos de longe, e tem hora que a gente se perde com a gente mesmo. Como nós somos carentes de Deus, né? Somos E, e olhar para Jesus, a maneira que ele olhava, isso derrama em nós esperança de que Deus pode mudar as pessoas, né? Que Deus pode estar transformando cada um de nós. Beleza, meus irmãos? Tá conseguindo me ouvir aí, Felipe? Ouvi, tô travando, mas vai que vai. Vai que vai. Beleza, fiote. Talvez deixando assim, dessa forma, fique melhor para você, né? Não sei. Você está em que lugar, filhote? Talvez sim. Botucatu. Olha aí. Ó, você deixou assim, dá para ver que o nosso comunicação ficou melhor. Bom, quer arriscar ler alguma coisa? Tá. Quer arriscar? Não dá. Você tá no Vai celular, travar. né? Deixa os meninos ler. Ah, tá. Então Não, tô tudo no bem. computador. Tá bom, beleza, então. Então agora vamos para o outro Falou. tópico. Como eu disse, teríamos muitos assuntos para tratar, mas vamos continuar aqui. E vamos agora para o segundo tópico, que é Jesus deu valor ao contato pessoal. Pode ler, pastor Johnny, para nós, por gentileza, a primeira frase. Vamos lá? Jesus deu valor ao contato pessoal. A tendência odierna é buscar colher resultados por meio de atividades levadas a cabo em grandes reuniões de gente. Pode ler mais um pouquinho. Vivemos... Pois não. É campanhas. Ok. Vivemos obsedados pelos números, pela quantidade. O sucesso do evangelista, de um pastor ou de um professor de educação religiosa é medido hoje pelo número de conversos, de membros de igreja ou pelo tamanho da escola. Campanhas... Continua, né? Isso. Não, pode, Ok. até aí tá bom. Ok. A síntese do que ele vai tratar aqui, se bem dizer, é essa. Deixa eu tirar uma atenção aqui, irmãos. Podem ver que nós temos um problema muito grande. Nós interpretamos a bênção de Deus pelos números, mas os números não dizem tudo, meus irmãos.
Na perspectiva do sagrado, números é importante, mas não é tudo. Podem ver que Jesus, quando ele morre na cruz, os próprios apóstolos foram afetados, passaram por um medo terrível, estavam trancafiados numa casa, com medo também de serem mortos. O próprio Jesus tinha dito e citado a profecia que se ferisse o pastor, as ovelhas se dispersariam. Foi o que aconteceu. Jesus vai ao encontro daqueles que foram até para Emaús e os traz de volta, Cleopas e o outro amigo. Jesus vai até a casa onde os apóstolos estavam trancados e os consola, se revela para eles. O Senhor tem paciência com Tomé, com o momento de fraqueza de Tomé. Ou seja, podem ver que Jesus deu uma atenção especial aos 12, ali no caso aos 11, e depois Jesus se apresenta a outros irmãos e irmãs. Durante os 40 dias, Jesus se apresenta a vários discípulos seus, a Maria Madalena, a algumas mulheres. O texto sagrado vai falar que há quase 500 pessoas. Mas quando nós olhamos e lembramos da massa que Jesus atingiu durante os seus 3 anos e poucos meses de ministério, foram muito mais do que 500. Mas ele vai a alguns. E desses alguns, que ainda ele se revela, porque pensam, irmãos, vamos se imaginar que fizéssemos parte desse grupo que viu Cristo ressurreto. Imaginem os burburinhos que estava tendo em Jerusalém. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. E de repente vem um amigo e fala, não, ele se apresentou para mim. E ele constata. Imagina, irmãos, Jerusalém, mesmo estando nos dias da festa da Páscoa e vindo depois a festa do tabernáculo, era para estar apinhada de discípulos de Jesus. E por que não tinham muitos discípulos? Porque nem todos aqueles que realmente se tornaram discípulos tinham aquela convicção. Podem ver que o Espírito Santo é derramado sobre 120 no cenáculo. 120 discípulos e apóstolos. Ou seja, Jesus chega a se revelar para mais de 500. Fala para que eles permaneçam na cidade até que sejam revestidos de poder. E no derramar do Espírito Santo eram apenas 120. Poucos. Então nós sofremos o mal de associar que a bênção de Deus sempre está ligada ao maior número. E aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o ensino, irmãos, o ensino, a pedagogia, ela pode ser transmitido a um grande número, pode, mas uma avaliação sobre a retenção do que foi ensinado, você não consegue ter um critério de retenção ou um critério de que o aluno realmente aprendeu com 500, com 1.000. Segundo os historiadores e os estudiosos, o número ideal mesmo de alunos é por volta de 12. Porque quando você tem esse número, você consegue passar a informação, passar o ensino, você consegue demonstrar por meio da sua vida e você consegue, em todo o processo didático, ver se o seu aluno está aprendendo com o seu exemplo e está absorvendo a lição e está, de fato, compreendendo as entrelinhas de todo aquele ensino. Com uma quantidade enorme de pessoas, a gente não consegue ter essa excelência. É claro que hoje, graças a Deus, por meio da tecnologia, por meio de provas, por meio de várias coisas, isso se aprimorou. Mas a gente sabe que Jesus, ele deu valor ao que? Ao ensino, esse ensino pessoal. Pode ver que a vida do pastorado, irmão, é muito mais do que o púlpito. É a vida ali, de ombro a ombro com os irmãos, convivendo, amando, se relacionando, né? É claro que o púlpito diz muito do pastor, mas a interação entre pastor e discípulos, entre professor e alunos, vai ter muito mais a ver com esse contato. E a nossa sociedade sofre esse mal, que é o mal do quê? Que é o mal dos números, que é o mal das campanhas, que é o mal dos megas. Isso tudo atrapalha bastante, gente, irmãos. Atrapalha demais. Porque a gente fica em busca do maior número, mesmo que a qualidade seja pequena.
Isso acaba sendo um engodo para nós. E para eu poder pontuar muito bem aqui, eu me lembro como hoje. Eu estava no pregão e chegou o meu amigo, naquela época ele era um seminarista apenas, o Davi, que inclusive deu aula aqui no seminário, hoje ele é pastor, está no Paraná, e ele chegou para mim fascinado, ele disse assim, Rai, eu aprendi ontem no seminário algo, eu não sei que matéria que foi, qual que ele teve, mas a informação que ele me deu, nunca mais me esqueci. Ele disse assim, você sabia? Nós aprendemos ontem na classe, e eu fiquei impressionado. O que foi, Davi? O que você aprendeu? Ele falou assim, o evangelista Lucas, ele escreve o evangelho de Lucas para uma só pessoa, para uma só pessoa. Ou seja, todo aquele trabalho que ele tem de fazer a biografia de Jesus, ele faz endereçado a uma pessoa, ao excelentíssimo Teófilo. Ou seja, ele gastou anos, meses, gastou tempo, dinheiro, recursos, escrevendo uma carta endereçada a uma pessoa para ganhar uma pessoa para Cristo. Já pararam para pensar nisso? E para melhorar essa situação, Lucas também escreve o livro de Atos para a mesma pessoa. Ou seja, ele fez duas obras clássicas, maravilhosas, que abençoaram milhares de pessoas em gerações e gerações, porque o alvo dele foi apenas mais um. Apenas mais um. Olha que mensagem poderosa. Depois que eu aprendi isso com o meu irmão Davi, vez por outra eu prego isso na igreja. Apenas mais um. Apenas mais um. Às vezes a gente está querendo ganhar 10 famílias, 20 famílias, querendo ser o maior líder e a gente se esquece que o reino de Deus começa apenas com mais um. A gente ganhando mais um para Deus. Podem ver que Jesus ele veio ao nosso encontro. Apenas de nós. De mim, de vocês. E é por isso que a gente está aqui. A gente tem um relacionamento de primeira mão. Então, o ensino tem a ver com isso. Com essa obra linda de que Deus dá valor ao indivíduo. E é claro que se ele dá valor ao indivíduo, ele vai dar valor a uma família. E se ele dá valor a uma família, ele vai dar valor a uma igreja e a uma cidade, a uma nação. Mas tudo começa com um. Podem ver que nós sofremos do mal dos megas, dos hiper. Até as nossas igrejas têm que ser mega e hiper. E quem disse que toda igreja tem que ser mega e hiper? E eu aprendi também que nem toda igreja vai ser mega ou hiper, porque as igrejas megas, elas atingem uma quantidade enorme de pessoas, mas elas não estão na favela. Elas não estão, muitas vezes, nas cadeias, elas não estão no hospital. Quem é que está nesses lugares mais variados são essas pequeninas igrejas. Por isso que tem excelentes igrejas pequenas espalhadas no mundo todo. E Deus, em vez em quando, levanta grandes igrejas, que também é para mostrar que Ele é o Deus que faz como Ele quer. Mas perceba que para nós, as pequenas igrejas, elas só são um projeto de uma pequena igreja para se tornar uma grande igreja. E eu digo para vocês, lendo as páginas da Bíblia, nem todas as pequenas igrejas se tornaram grandes igrejas, porque o fato delas serem pequenas era para elas atingirem certos grupos específicos. Interessante, não? Isso quebra um pouco a nossa vaidade dos megas, entendeu, meus irmãos? Dos ultras. Né? Deixa eu dar até um exemplo aqui, meus irmãos. Vocês já ouviram falar de Warren, daquele grande investidor? Rick Warren? Rick? Não entendi. É Rick Warren? Não. O grande investidor financeiro Poxa, deu um branco agora. Warren Buffett. Não. Warren Buffett é o maior investidor dos dias modernos. Ele é um judeu, é uma lenda viva. E uma das coisas que mais impressiona os executivos no mundo todo, porque, irmãos, ele é uma das pessoas que mais teve resultados positivos. Quando ele faz qualquer movimentação financeira, é uma coisa assim absurda. E ele continua no mesmo escritório que ele começou há não sei quantos anos atrás. Movimenta uma carteira absurda. Ele é um gestor, é um executivo
brilhante. Mas por que eu estou usando ele como uma figura de linguagem para nos ensinar algo? Ele poderia talvez estar lá em Dubai, trabalhando lá de Dubai, nesse novo centro financeiro mundial. Ele está no mesmo lugar. Todos os dias pega o mesmo café com o mesmo carro dele, no mesmo McDonald's, onde ele passa já há décadas. Vai para o escritório dele, que é um escritório super simples. Senta ali e administra os fundos trilionários dele. Ele com a equipe dele. Tudo que ele faz, irmãos, é uma coisa absurda. Mas por que eu estou falando isso? Geralmente, esses grandes executivos, eles têm uma vida de modéstia. Não sei se vocês sabiam disso. Eles não são gastões na expressão exata da palavra. Eles sabem gastar, gastam bem, fazem dinheiro. O negócio deles é fazer dinheiro. Mas vocês não veem eles como prodigiosos, sabe? Como filhos pródigos, gastões, sabe? Que nem quando um pobre fica rico, que ele já quer comprar uma Ferrari, quer comprar a melhor casa da cidade, quer desfilar. Não, eles geralmente são mais simples. Dá uma ideia assim andam na contramão do mundo. Por que eu estou falando isso? Comparando assim a esses princípios megas, pode ver, nós da igreja, a gente se impressiona com aquilo que é mega, com aquilo que é suntuoso. Deixa eu dar uma lição de casa aqui para vocês. Aprendam a valorizar os príncipes de Deus que são levantados nos desertos, como foi João Batista. São príncipes de Deus que pregam no deserto. Ou que sejam profetas não muito queridos, como foi o profeta Elias. Ou que são profetas, como era o caso de Micaías. Percebam que nem sempre os nossos olhos gostam de ficar olhando esses homens de Deus e valorizando esses homens de Deus. Por quê? Porque eles não têm muito a oferecer. Eles não têm um colegiado tão forte. Eles não são o rei Davi, que tem os seus valentes. Estão entendendo, irmãos? O rei Davi, com os seus valentes, com a sua corte, nos chama a atenção. Mas o Micaías, o João Batista, não chama muita atenção. Uma Ana, casada com Eucana, não chama muita atenção. Uma Noemi, que também vai lá para Moabe, com seu marido e com seus filhos, e de repente morre e vem com uma moabita chamada Ruth, não chama muita atenção. Estão entendendo, meus irmãos? Olhem para os príncipes de Deus na terra. Se eles têm muito ou se eles não têm nada. Tentem ter observações, eu diria, mais espirituosas. Porque muitas vezes a gente fica impressionado com os Zaqueus, porque eles têm posses. A gente fica impressionado com o apóstolo Paulo, porque ele teve uma boa cultura. Aí a gente despreza um Pedro. A gente despreza um João, que é filho do trovão. A gente despreza uma Maria Madalena. E muitas vezes são esses que vão escrever a história e estão do nosso lado, entendeu? E a gente está desprezando. Só porque ele não é um figurão. Ou porque ele não fala direito. O autor aqui ele vai tocar no assunto de Moody, né? Eu não sei se você sabe, irmãos, Moody, o grande avivalista do século passado, ele era uma pessoa muito criticada, porque ele era um sapateiro. Inclusive, quando ele pregava, muitas vezes, tinham os professores que começavam a questionar até mesmo as palavras de Moody. Diziam, olha, como ele se pronuncia de forma rústica, como ele é simples, como ele erra no vocabulário. E ele dizia, é verdade, eu sou limitado, mas quando eu me coloco aqui diante de vocês, o poder do Espírito Santo é como fogo diante da manteiga, é como fogo diante do chocolate. Vocês se derretem. Realmente ele não tinha uma formação brilhante. Ele não foi um John Wesley, mas ele foi um homem de Deus e sacudiu os seus dias. Então, tentem ter olhos para isso. E a gente só aprende a observar essas riquezas, irmão, sabe como? Quando a gente tem contato pessoal. Deixa eu ensinar um segredo aqui para vocês. Valorizem aqueles que podem oferecer muito pouco para vocês na igreja. Valorizem. Nossos olhos como pastor
como professores, como líderes, ficam sempre abertos na perspectiva humana, olhando o quê? Aquele irmão é empresário, e ele estudou numa universidade, ele é muito bom. Aquele outro, ele é um empreendedor. Se ele tem tantas ideias no mercado de trabalho, aqui na igreja vai ser fantástico. Essa primeira olhada, ela é boa, mas ela não diz tudo, irmãos. Porque os valores de Deus não são os valores dos homens. O empresário que teve uma boa formação, o empreendedor que fala 5 idiomas, é muito antenado, é muito atualizado, ele muitas vezes ele é bom para as coisas da vida. Não significa que ele é bom para as coisas do reino. Pode ser que ele seja também, mas pode ser que não. E aí muitas vezes a gente vê um irmão que é servente de pedreiro e fala assim, irmão, não sabe nem falar direito. Aí a gente vê uma anciã, que é uma aposentada viúva, que mal dá o dízimo, porque ela mal consegue dar o dízimo, e a gente olha para ela e fala, coitada da irmãzinha, né? O que ela pode oferecer? Irmãos, a gente só aprende a valorizar a riqueza que Deus coloca do nosso lado quando a gente tem o quê? Contato pessoal. Quando a gente se aproxima do empreendedor, do empresário, do professor, e quando a gente se aproxima do servente de pedreiro, do motorista, do porteiro, ou da irmãzinha aposentada, você fala, meu Deus do céu. Aqui está o segredo. É gente cheia de Deus, cheia de temor, cheia do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, não estou dizendo que você vai desprezar o empreendedor, o professor, o linguista, não, eles são úteis. Mas muitas vezes a gente coloca valores humanos ao invés de colocar valores sagrados. Porque é por meio daquela viúva aposentada que dá um dízimo pequenino que Deus vai fazer maravilhas, porque ela é uma coluna de oração, ela é uma mulher de intercessão, ela é uma companheira, vai ser um arrimo no ministério. E aí a gente chama o executivo para estar do nosso lado, achando que ele vai nos dar ideias e recursos, enquanto que de repente ele é carnal, ele não tem os mesmos valores. Isso que eu estou te dizendo. Não desprezem. E como que a gente consegue atestar tudo isso, irmãos? Não é pelo currículo, é pela convivência. E por isso que eu te falei, não subestimem aqueles que podem te oferecer pouco. Conviva com eles e esteja aberto aos sinais de Deus. E quando Deus sinalizar coisas boas, meus irmãos, aceitem, porque é o Senhor quem trabalha na nossa vida. Jamais se esqueçam disso. Nós não temos uma igreja. Nós cuidamos de uma igreja. Aquelas ovelhas não são nossas, são do Mestre. E é o Mestre quem as adestra para a guerra. Compete a nós, líderes, apenas observarmos e selecionarmos quem o Mestre selecionou. E aí, irmãos, quando o quebra-cabeça é montado da forma correta, aí os outros vão ser úteis. Por quê? Porque a gente está no centro da vontade de Deus. Lembra de Davi quando ele fugia de Saul? Quem foi se associar com Davi? Aqueles 400 homens. E o que a Bíblia fala daqueles 400 homens? Eles eram quem? Lembram? Desculpa, eu não entendi quando o senhor falou que eles eram, a profissão deles. Não, o que é? O texto lá, quando diz que Davi foge, lembra? Ele foge. Sim. Sozinho, passa no tabernáculo, pega a espada de Davi, e ele continua fugindo. Logo depois desse fato, a Bíblia vai falar que 400 homens se unem a Davi. Que tipo de homens eram aqueles que se unem a Davi enquanto Davi está fugindo? Não lembro. Lembra, Gil? Lembra, Felipe? Não vou lembrar. Não? Meus irmãos. A gente lembra dos valentes de Davi, não é? Verdade. Os valentes são tudo tigrão. Os valentes, poxa vida. Mas sabe que esses valentes, no primeiro momento, eles não eram os valentes. Mas acho que eram homens comuns, se eu não me engano. Não tô... De comum para baixo. Deixa eu achar aqui que eu quero ler para vocês. Esse texto vale a pena. Onde está? Esse texto eu quero ler para vocês nunca mais se esquecerem. Você lembra, Felipe, das expressões? 1 Crônicas 12, se eu não me engano.
É que eu estou procurando em Samuel, mas pode ler o texto de Crônicas. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Está meio escuro aqui, deixa eu pôr mais luz aqui. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziglag, onde se escondia de Saul, de Quis. Isso, pode ler esse texto que eu estou achando aqui. É 1 Samuel 22. Pode ler. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziglag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha e funda para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Eu acho que não é aqui, né, pastor? Todos esses. Até aí tudo bem, não está errado. Até aí não tem problema. Sabe por quê? Porque de fato é quase isso. Mas só que agora, 1 Samuel 22, leia para mim do versículo 1 até o 2. 1 Samuel 22, 1 e 2. Irmãos, isso daqui é fantástico, irmãos. Os valentes de Davi, no primeiro momento, não eram apenas homens comuns, eram o resto de uma turma perdida. Ou seja, a falar que eu disse há pouco, não subestime aqueles que têm muito pouco a te oferecer. Não subestime. Muitas vezes são esses que se tornarão os seus valentes para o resto da sua vida. Pode ler, pastor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Olha aqui, era quem estava endividado, descontentes e com dificuldades. Sabe o cavalo manco? Cavalo manco, cavalo duro, endividado, com dificuldades e o cavalo triste. Pelo amor de Deus. Serve para quê esse cavalo velho? Esse pangaré? Irmão, cuida do pangaré. Quem sabe é um puro sangue, só está ferido, entendeu? Olhando, é um pangaré sarnento. Cuidando, se torna um alazão. Entenderam? Essa é a nossa vida. E, irmãos, guardem isso. Os que menos têm a nos oferecer, geralmente são os que mais vão contribuir na nossa vida. Porque eles não têm muito a oferecer. E quando eles oferecem tudo que têm e tudo que são. E é extraordinário. E aqui fica um destaque para os anciãos da nossa igreja. Os anciãos geralmente são esses que sempre vão estar do nosso lado pro resto da vida. Sempre vão orar por nós, sempre vão lutar conosco, sempre vão estar do nosso lado. Não vão ter muito sangue, não vão ter muito gás, mas vão ter muito tutano, vão ter muita oração, muito jejum. E o que um pastor precisa, meus irmãos? O que uma igreja precisa? Entendeu? Fantástico, né? E a gente vai descobrir como isso? Estando ao lado. Estando ao lado. Contato pessoal. É claro que esse contato pessoal também vai fazer com que a gente descubra quem são os Timóteos, quem são as pérolas, quem são os futuros líderes. E, inclusive, para eu concluir essa parte de contato pessoal, não subestime, inclusive, as crianças. Geralmente aprendemos que as crianças, elas são a igreja de amanhã. O que você acha? As crianças são a igreja de amanhã? São ou não são? São de hoje. Ele de hoje. Elas são a igreja de hoje, irmãos. Eu gosto de dizer o seguinte, quando eu falo sobre isso. Eu falo, gente, quando parte uma criança, eu tenho certeza que ela foi para o reino dos céus. Se parte um adulto, eu não sei, não. Entendeu? Ou seja, se alguém é crente na igreja, são as crianças, entendeu? Mas, pastor, elas não pregam, elas não cantam, elas dão trabalho e dão gasto. Porque cuidar do ministério infantil, você só tem gasto. Porque quando elas vão ofertar, só de oferta moedinha. Não dá nem para comprar apostila. Que elas mesmas vão receber aula. Mas elas são a igreja do hoje, meus irmãos. Então, invista nelas. Elas têm pouco a oferecer, mas elas são as joias de Jesus para nós. Tá bom, meus irmãos? 3. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem. Eu posso só compartilhar um número aqui?
Recentemente eu vi um artigo e falando sobre isso, né? O contato pessoal com as pessoas. É um artigo de uma igreja norte-americana, não vou lembrar de onde é exatamente, qual estado, qual cidade, mas eles tinham feito um levantamento de pastores que pastoreiam seu rebanho no altar apenas. Não tem esse contato tete a tete. Foi feito com algumas igrejas, melhor dizendo. E 85% do rebanho se dispersa quando o pastor não está presente, né, no convívio com as pessoas. Ou seja, a igreja não sobrevive. Agora, quando o pastor tem cheiro de ovelha, está junto, a conversa é outra. A retenção é muito maior. Sim. E por que, agora faço uma pergunta, por que os pastores não gostam de ter contato, irmãos? Geralmente. O que Né? vocês acham? Hã? Dá trabalho. Dá trabalho, o que mais? Além de dar trabalho, o que está subjacente a isso? De forma negativa. Pois é, acho que ele acaba ficando exposto, né? E talvez mostre coisas que a comunidade talvez não goste de ver. E ele não gosta de revelar. Exatamente. Não, ou que ele não quer admitir, porque, Exato. irmãos, quando você tem contato, as pessoas te veem como seu pastor, mas te veem como ser humano. E essa é uma visão que hoje, infelizmente, assim como a visão dos megas tem deturpado a ideia do reino, a visão do super-homem também tem deturpado a visão do reino. Porque as pessoas não precisam ver-nos como super-homens, elas precisam ver Jesus como super-tudo. E nós como ministros de Cristo, é isso que as pessoas precisam. Mas hoje, o que está em pauta é que eu sou um super-pastor. E Jesus opera na minha vida porque eu sou super. Aí quando as pessoas veem que esse super escorrega, que tem fraqueza, ele fala, mas pô, pera lá. Então a ideia do mito cai por terra. E o mito ele acaba tendo mais êxito sem ter contato, porque pode ver, tudo que é mito você adora de longe, você não tem proximidade, você venera de longe, entendeu? É uma ideia tipo artística, né? Você não, a gente tem aquela suposta adoração pelo artista, não que isso seja correto, mas é de longe, não é de perto, de longe. Quando você vai conviver com o artista, você fala, você tem esse, pelo amor de Deus, você tem um pavio curto? Poxa, que coisa feia. Eu pensava que você era só um príncipe o tempo todo. Cai por terra, né? Cai por terra, Pois é. entendeu? E Então, decepciona, né, no final das contas. decepciona, decepciona. E outra, o que as pessoas não querem mostrar é que elas têm fraquezas, que elas têm limitações. Tolice, irmãos. Tolice. Nós não precisamos esconder o que somos. Nós precisamos apenas anunciar quem Ele é. Esse é o nosso dever. Agora, é claro, irmãos, isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida medíocre, não. A gente tem que ser exemplar. Mas é nisso que eu costumo dizer, e vocês vão aprender muito comigo em ética cristã, e principalmente teologia pastoral. As pessoas não esperam de nós perfeição. Elas esperam de nós apenas caráter. E o que é caráter? Caráter não é ser perfeito. Caráter é saber o que? Resolver o problema quando ele aparece. Ou seja, se você errou, você pede perdão. Se você está devendo, você paga. Você repara o que faz. As pessoas não estão esperando de nós perfeição. Pode ver, irmãos, os ímpios não esperam de nós perfeição. Porque a gente é muito criticado? Porque o nosso discurso é muito puritano. E quando a gente vai mostrar a nossa vida, a gente muitas vezes não tem a vida pelo qual pregamos. Mas quando a gente começa a ter uma vida da forma que pregamos, o maior inimigo de Cristo, o nosso, vai falar assim, não, ele pediu desculpa, ele fez o que é certo, ele pagou a dívida, entendeu? As pessoas esperam de nós caráter, elas não esperam de nós perfeição. Mas como que está em falta é caráter, logo eu me escondendo na minha redoma clerical ou no meu púlpito e não tendo contato, eu dissimulo bem uma supervida, entendeu? Tolice. A gente deixa de transparecer o melhor de nós, que é a glória de Deus em nós, entendeu? Jamais se esqueçam, nós somos um vaso de barro e sobre nós repousa o divino tesouro que é Jesus. É ele que tem que ser enobrecido, não é o vaso. O vaso é vaso. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém. Ouvindo o senhor falar, eu lembrei daquele texto bíblico descrevendo Davi quando Samuel o encontrou. Era menino, né? Ruivo, de belos olhos.
de boa aparência, mas é claro que ali está descrevendo que ele não era muito grande ou de porte tão belo quanto os outros irmãos dele. Sim, sim, ele era um garotinho. Era. E E por Deus isso que falou, é esse mesmo, é esse mesmo. eu não vejo como o homem vê. É, glória a Fantástico. Deus. Deus seja louvado. Mas você vê, tudo isso é conviver com, é viver ao lado, né? Contato pessoal, né? Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui para a gente ir para o segundo bloco.